dificuldade de aprender algo, de absorver ou de entender alguma coisa. Quem é que nunca passou por isso, né? Seja como professor ou simples adulto tentando explicar alguma coisa para uma criança, ou como aluno mesmo depois de velho, tentando aprender alguma coisa nova. E aí você acha que entendeu, e aí quando pedem para você explicar, você percebe que você não entendeu muito bem ou não absorveu absolutamente nada. Enfim, há mais de 2000 anos, Jesus de Nazaré veio nos ensinar que ele é esse novo caminho de fé e de esperança para a humanidade, esse novo caminho de espiritualidade. Em João 14,6, ele falou: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Ele se fez como um de nós, e como bom professor, ele ensinou e ensinou e ensinou de diferentes formas, usando parábolas, exemplos práticos que ele mesmo praticou, mas parece que nós, seres humanos, realmente temos muita dificuldade de entender certas coisas, seja porque é uma dificuldade real, ou porque a nossa cabeça está sempre viajando em algum lugar, ou porque literalmente faltamos naquela aula e aí um dia nós viramos a esquina e nos damos de cara de novo, né, com essa verdade, como se ela fosse a maior novidade de todos os tempos. E com isso, Jesus continua sendo a maior novidade de todos os tempos, de um novo caminho de espiritualidade, de fé e de esperança para a humanidade. Em Mateus 16, do versículo 5 ao 12, fala um pouco sobre essa dificuldade que a gente tem de entender o que o Mestre nos ensina. Ele diz o seguinte: "Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. E aí Jesus disse para eles: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus." E eles, discutindo entre si, disseram: "É porque não trouxemos pão." E percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: "Homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreenderam? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Mas tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus." Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomasse cuidado com o fermento do pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Bom, pois é, o problema dos discípulos nessa passagem é que eles estavam, como a maioria de nós, desatentos, e eles tentaram contextualizar o que o Cristo estava dizendo e tentando ensinar, contextualizar a uma realidade que eles estavam vivendo naquele momento, a um contexto que não cabia. Pois é, mais de 2000 anos depois, parece que nós continuamos com essa dificuldade, continuamos tentando contextualizar aquilo que o Cristo ensinou a uma realidade que nós estamos vivendo, a nossa realidade, ao nosso jeito de enxergar, a nossa necessidade, sem ignorando aquilo que o Cristo realmente tenta nos ensinar. Para a sorte dos discípulos, o Cristo estava ali do lado deles naquele momento, corrigiu, né, tudo é proposital, né, nas falas de Cristo, mas ele corrigiu ali o entendimento deles e eles passaram a entender. Hoje nós não temos o privilégio dos discípulos de ter Cristo assim tão pertinho, mas nós continuamos tendo a palavra dele, os ensinamentos que ele nos deixou e que estão registrados na Bíblia e que nós podemos consultar para poder entender o que ele tem para nos ensinar a respeito de tudo que nós precisamos saber para viver essa novidade de espiritualidade, essa novidade de fé e de esperança. E se você tiver qualquer dificuldade de entender uma dessas passagens, procura o pastor Moisés, procura alguém, um irmão mais maduro na fé, que possa te ajudar
a entender essa passagem, a colocar isso dentro do contexto correto e aplicar isso para a sua vida, para que o Cristo, né, o Jesus de Nazaré, possa continuar sendo essa novidade de vida para você.